Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós iremos falar de catalisadores, ou seja, eu estou dando sequência à aula de fatores que alteram a velocidade de uma reação. Bom, nós trabalhamos, temperatura, superfície de contato, pressão, concentração e luz. Trabalhamos com 5 fatores, certo? Falta qual? O sexto fator, catalisador, por isso que eu começo essa aula com o número 6. E é uma aula só para catalisador porque aparece muito no vestibular e é uma matéria extremamente importante. Então vamos lá. Se algum dia alguém perguntar para você o que é um catalisador, você tem que responder em alto e bom som, gritando, com todo entusiasmo. É uma substância que acelera uma reação. É uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Então, o catalisador, ele catalisa. Gabiru, sério? Que significa isso? Catalisa. Aumenta a velocidade, acelera a reação. E é uma coisa muito importante, sem sofrer alteração química permanente, nem alteração em sua quantidade. Então, se algum dia alguém falar, defina catalisadores. Catalisadores são o quê? São o quê? Substâncias que aceleram uma reação. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Sempre, sempre. Gabi, eu tenho uma reação aqui e eu quero saber se essa reação é catalisada por tal substância. Como é que você sabe? Vai para o laboratório. Eu falando assim, eu não sei. Por quê? Cada reação tem o seu catalisador em específico. Por isso que eu deixo aqui. Encontrar um catalisador é um trabalho árduo, difícil e experimental. Para cada reação tem o seu catalisador, tá bom? Outra coisa importante. O catalisador, ele acelera a reação. Então, a reação ela já ia acontecer. Só que, na presença de catalisador, ela acontece mais rápido, tá bom? Gabiru, duas substâncias não reagem. Se eu colocar um catalisador, aí tem reação? Não, não. Às vezes, em algumas outras áreas da química ou na biologia, o pessoal fala assim, essa reação só acontece na presença de catalisador. O que o cara quis dizer, que o professor quis dizer é o seguinte, que sem o catalisador, ela demoraria um tempo tão grande, que a gente considera que ela nem ocorreria. E com o catalisador ela acontece quase que instantaneamente. Então, o catalisador, ele simplesmente acelera a reação, mas ele não faz duas coisas que não iam reagir. Então, o catalisador, ele só acelera a reação. Quando alguém falar assim, tal reação não acontece na ausência de catalisador, ele está querendo falar o quê? Que a reação seria demasiadamente demorada, e então eu preciso de um catalisador para fazer essa reação ocorrer de um tempo hábil. Quando eu falo demasiadamente demorada, às vezes você pode pensar em horas. Tudo bem, existem reações que demorariam horas para acontecer, mas tem reações que demorariam dias, meses ou até anos. E na presença de um catalisador ocorre em segundos, tá bom? Então, trocando em miúdos, catalisador faz o quê? Acelera a reação. Para que a gente possa dar continuidade a essa aula, a gente precisa falar das características de um catalisador. Primeira característica, eu já disse, aumenta a velocidade da reação. Boa. Tá. Segunda e terceira característica. Olha só, não sofre alteração química permanente. O que eu quis dizer com isso? Se ele participar de uma etapa, ele vai ser regenerado na outra. O que eu quero dizer é o seguinte, se entrou 1 kg, tem que sair 1 kg de catalisador. Se no começo o catalisador era verde, no final ele tem que ser verde, tá bom? Então eu quero dizer que catalisador entra e sai igualzinho. Ou seja, se entrou 1 kg e era verde, vai sair 1 kg e era verde e fez o quê? Ele acelerou a reação. Então numa reação você colocou 1 grama de ferro, no final da reação você tem 1 grama de ferro, tá bom? Isso é importante demais, porque já caiu isso em diversos vestibulares. No vestibular eles colocam assim, tal substância acelerou a reação e não foi consumida. Que substância é essa? Catalisador, tá bom? Outra coisa importante, catalisador não altera entalpia de reagente, tampouco de produto, ou seja, não altera o valor do ΔH. Catalisador não altera o valor do ΔH, mas isso é muito importante. Catalisador acelera a reação porque diminui a energia de ativação. Ou seja, o catalisador ele dá um jeito de diminuir a energia de ativação, tá bom? E aqui eu não pulei não, mas
eu deixei para o fim. Catalisador não sofre alteração em sua quantidade. Eu já tinha citado isso quando eu dei o tópico 2 e o tópico 3. Tá bom? Então, se entra 1 kg, tem que sair 1 kg. É um exemplo que eu sempre falo para que todo mundo entenda. Bom, quando eu falo em catalisador, então eu tenho que pensar no mecanismo energético do catalisador. Bom, o que você tem que saber? Que todo catalisador, sem exceção, ele faz uma coisa de modo geral. Que coisa é essa? Diminui a energia de ativação. Ou seja, ele vai oferecer um novo caminho para a reação. Ele vai oferecer um novo caminho para a reação. Então, quando uma reação é catalisada, eu tenho um novo caminho. E esse catalisador, ele oferece um caminho mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Ele diminuiu a energia de ativação. Cada catalisador atua de uma maneira, mas, de modo geral, todos eles fazem o quê? Independente das suas particularidades, todos eles fazem o quê? Diminuem a energia de ativação. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Tá? Na biologia vocês estudam isso, né? As enzimas, que são os catalisadores biológicos. Bom, vamos aqui para a química, Ó, eu gosto muito dessa parte aqui. Vamos colocar tudo isso em gráficos, porque gráficos, né? Gráficos, eles falam muito sobre as coisas, né, da vida, né? Falam muito, né? Então vamos lá. Eu pego aqui uma reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? Ah, é uma reação que libera calor. Boa. Também eu posso falar assim, ela libera calor. Por quê? Porque os reagentes têm maior entalpia do que os produtos. Tá bom. Só que toda reação química é como? Reagentes absorvem energia, formam o complexo ativado, que eu aqui estou colocando como C ponto a ponto, né? E o complexo ativado forma os produtinhos. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá. Se eu faço a diferença de entalpia dos reagentes dos produtos, né? HP menos HR, né? Eu tenho o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Eu tenho o meu famoso ΔH, variação de entalpia. Beleza, Gabi? Beleza, tá bom. Agora eu quero saber qual é a energia de ativação desta reação direta, reagente formando produtos. A energia de ativação é essa daqui, né? É a energia que os reagentes absorveram para formar o complexo ativado, né? Então você vê que é a energia absorvida. A energia de ativação sempre vai ser igual à entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes, certo? Bom, a entalpia do complexo ativado sempre vai ser maior que a dos reagentes, consequentemente, a energia de ativação sempre vai ser positiva, porque é a energia necessária para quebrar as ligações e formar o complexo que ativado. Bom, aí eu tenho essa reação acontecendo. Boa, legal, tranquilo. Só que eu acho que essa reação está lenta. Então eu coloco um catalisador. Pau! Coloquei um catalisador. O que aconteceu? Eu tenho um novo caminho. Reparem, reparem. A entalpia dos reagentes foi alterada? Não. A entalpia dos produtos foi alterada? Não. O que alterou? A energia de ativação ficou menor. O catalisador deu um jeito, que a gente não estuda esse jeito, porque isso é específico de cada catalisador, de diminuir a energia de ativação. Se ele diminuiu a energia de ativação, a reação ficou o quê? Mais rápida. Então, essa aqui é a energia de ativação com o catalisador da reação direta. Ô Gabi, eu aprendi também mais para frente que eu tenho equilíbrio químico. Mais para frente vocês vão estudar isso também comigo, né? Quando você tem equilíbrio, reagente forma produto e produto volta a ser reagente. Eu tenho a reação direta e a reação inversa. Qual seria a energia de ativação da reação inversa, né? Então, a energia de ativação da reação inversa seria essa daqui que eu estou colocando em amarelo. Então, reparem bem, ó. Vamos lá devagarzinho, Eu tenho aqui a energia de ativação da reação direta sem catalisador. Agora eu tenho a energia de ativação da reação direta com catalisador. Você vê que a energia de ativação da reação direta com catalisador, ela é menor. Eu tenho um novo complexo ativado da reação direta. Agora eu vou falar da energia de ativação da reação inversa, que eu apresento como sendo essa seta amarela. Tá. Ó, dos produtos até lá em cima. Isso daqui é a energia de ativação sem catalisador da reação inversa. Tá? Beleza. Só que eu coloquei catalisador. Qual vai ser a energia de ativação da reação inversa com catalisador? É essa daqui.
Então, você que está estudando isso e já estudou equilíbrio, você entendeu o quê? Que o catalisador ele diminuiu do mesmo tanto a energia de ativação, tanto para a reação direta quanto para a inversa. O que eu quero dizer com isso, que eu vou falar depois, mas eu já estou dando aqui um spoiler da aula de equilíbrio, é que catalisador não desloca equilíbrio químico. Catalisador não favorece nem a reação direta nem a inversa. Por quê? Quando ele diminui a energia de ativação, ele diminui a energia de ativação tanto da direta quanto da inversa no mesmo tanto, na mesma proporção. Então, o catalisador, ele só faz o que em um equilíbrio? Faz com que o sistema atinja o equilíbrio de maneira mais rápida. Tudo bem? Porém, aqui o foco da aula é outro. O foco da aula não é equilíbrio, o foco da aula é catalisador. E o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação e aí a reação fica mais rápida. Ô Gabi, tá, você deu um exemplo, uma reação exotérmica e uma reação endotérmica. Gente, é a mesma coisa. Uma reação endo, você sabe que a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Reagentes absorvem energia, formam o complexo ativado. O complexo ativado dá origem aos produtos. Tá, a diferença de entalpia dos produtos e dos reagentes, você tem o famoso ΔH. Beleza. Tá, essa aqui é a energia de ativação da reação direta sem catalisador. Beleza, 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 beleza. Aí eu falo, gente, puta, a reação tá devagar demais, cara, acelera ela. Pau! Metam aqui um catalisador. O que eu vejo? Eu tenho um novo complexo ativado porque eu tenho uma nova energia de ativação. Todas as vezes que você colocou um catalisador, você tem um novo caminho. Se você tem um novo caminho, você tem um novo complexo ativado. A energia de ativação ela é menor. Ô Gabi, mas isso é da reação direta. E da reação inversa? Ó, qual seria aqui a energia de ativação da reação inversa? Seria essa setinha amarela aqui, ó. Energia de ativação sem catalisador da reação inversa. Tá. E agora, a energia de ativação da reação inversa com CAT. Seria essa aqui em marronzinho. Então, você de novo viu o quê? Que o catalisador, independente se eu estou falando da direta ou se eu estou falando da inversa, independente, o que ele faz sempre? Sempre, 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 sempre diminui a energia de ativação. E se sempre ele diminui a energia de ativação, o que a gente tende a concluir com isso? Que sempre a reação vai ficar o quê? Mais rápida. E olha só que legal. E de novo, ó, eu já falei isso, vou repetir. Mexeu na entalpia do reagente ou do produto? Não. Mexeu no valor do ΔH? Não. Você vê isso tanto para endo quanto para exo. Independente se é endo ou se é exo, o catalisador deixa ela mais rápida e não mexe na entalpia de reagente nem na entalpia do produto. Tampouco no ΔH. No que o catalisador mexe? Ele diminui a energia de ativação. O catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Ou seja, ele oferece um novo caminho para a reação. Se ele oferece um novo caminho, com uma energia de ativação menor, a reação acontece muito mais rápida. Beleza? Até aqui, meus amores, tranquilo? Até aqui, vocês entenderam que o catalisador faz? Ele acelera o quê? Uma reação como? Diminui a energia de ativação. Tá bom. Até aqui, tranquilo? Boa! Então, se até aqui você falou tranquilo, vamos estudar os tipos de catálise. Temos catálise homogênea, heterogênea, promovedores ou também chamados de ativadores e autocatálise. Tá. Professor, eu vou precisar saber de tudo isso? Gente, é interessante você lembrar desses tipos de catálise, né? Porque já apareceram em vestibulares, tanto em primeira quanto em segundas fases. Mas independente do tipo de catálise que você está estudando, todos eles, em todos os casos, têm o que em comum? Que o catalisador faz o quê? Diminui a energia de ativação. E se ele diminui a energia de ativação, o que acontece com a reação? Ela fica mais rápida. Beleza, beleza, beleza? Então, bora lá. Então, vamos começar aqui na catálise homogênea. O que é uma catálise homogênea? Quando o catalisador e reagentes, eles constituem uma única fase, ou seja, uma mistura homogênea.
Normalmente a gente fala que quando eles estão no mesmo estado físico. Então, para dar esse exemplo melhor, para você entender melhor, vamos falar da decomposição do ozônio. O ozônio que está lá na estratosfera, né? Nós aqui vivemos na troposfera, acima da troposfera tem a estratosfera, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu tenho o ozônio. O ozônio, quando reage com o oxigênio radicalar, ou seja, átomos de oxigênio, né? O radical O, né? Que isso daqui, esses radicais, eles são gerados devido, né, a incidência de raios solares, né? E eu tenho a decomposição. O ozônio reage com esses radicais formando o gás oxigênio. Tá? Esta reação ela é demorada. Essa reação é demorada. Como que está acontecendo a decomposição do ozônio de maneira acelerada, né? De maneira acelerada. Como que isso acontece? Essas reações de decomposição do ozônio, elas são aceleradas pelos átomos de cloro. Você fala, legal, tudo bem, mas como átomos de cloro chegam lá na estratosfera para poder catalisar estas reações, né? Aí tem um grande problema, que é a mão do ser humano, a mão do, né, das pessoas, né, que resolvem, né, fazer as coisas. E aí, no caso, o ser humano ele tem um gás que ele usa para refrigeração, né, que é o CFC, clorofluorcarbono, certo? Clorofluorcarbono, ele é um gás utilizado para refrigeração. E esse gás, quando escapa, né, ou quando você tem um refrigerador, hoje em dia não se usa mais o clorofluorcarbono, mas antigamente refrigeradores, aparelhos, né, de ar-condicionado eram descartados e assim esses gases escapavam e iam para a atmosfera, né? Quando eles chegam lá na estratosfera, eles recebem a luz ultravioleta, né, proveniente do Sol e se decompõem em radicais. Então, se você olhar aqui, né, o carbono está ligado a um fluoro e 2 cloros. Mas o carbono é tetravalente? Sim, então, ou seja, significa que esse carbono está faltando uma ligação. Ele está quebrado, né, ele formou um radical livre. Louco aí, desesperado para voltar a ser estável. E esse átomo de cloro também, ou seja, outro radical livre. Só que o que acontece? Esse átomo de cloro, ao encontrar o ozônio que está lá, né, na estratosfera, ele forma mais um radical livre e oxigênio. E esse radical livre formado reage com os radicais de oxigênio, voltando a ter átomos de cloro e O2. E esses átomos de cloro vão reagir com mais ozônio, e assim vai decompondo cada vez mais a nossa camada de ozônio. E se você olhar bem para tudo isso, você pode cortar, né, esse radical CLO com esse radical CLO. Por quê? Ó, produzir e consumir, corta. Tá. Mas qual espécie entrou e saiu exatamente igual? Quem foi o carinha, né, que a gente fala brincando assim de maneira assim, né, popular? Quem foi que entrou e saiu igualzinho? Opa, se você olhar bem, foi o átomo de cloro. Repare só, quando eu somo essas duas etapas, eu vejo o ozônio mais O dando 2O2, tá vendo aqui, ó, certinho. E quem que entrou e saiu exatamente igual? O cloro, ou seja, o cloro foi o nosso catalisador. Então, essa reação de decomposição do ozônio, né, ela é catalisada pelo cloro. Acontece em duas etapas, ocorre em duas etapas, aonde na primeira eu tenho o consumo dos átomos de cloro, formando este radical, mas na sequência ele já é regenerado. Tá vendo? Ó? Ou seja, ele entrou e saiu igual. Então, nesse exato momento, né, eu tenho o quê, né? Eu tenho aqui esta reação da decomposição do ozônio sendo catalisada pelos átomos de cloro. O que é legal você entender que numa catálise homogênea, né, o catalisador e o reagente formam um intermediário e esse intermediário novamente ele vai ser consumido, né, e volta a ter o catalisador. Então na catálise homogênea eu vou ter a formação de um intermediário e esse intermediário é consumido e eu retorno ter o catalisador, ou seja, trocando em miúdos, o catalisador entra e sai exatamente igual. Ô Gabiru, vou precisar saber de todos esses detalhes para o vestibular? Olha, depende, tá? Existem vestibulares que acabam cobrando e outros não. Mas o que você tem que entender, né, que uma catálise homogênea, catalisador e reagente, eles formam aqui um sistema homogêneo, né? Eles estão numa única fase, ou seja, eles estão no mesmo estado físico, tá?
Agora que você entendeu o que é uma catálise homo, né, eu posso falar de uma catálise hétero. Aí é meio lógico, né? Se a catálise homo eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho uma única fase, na catálise hétero eu tenho uma mistura hétero, ou seja, eu tenho duas ou mais fases, né? O catalisador, o reagente estão em fases distintas, né? Então eu sempre dou o exemplo clássico, né, da hidrogenação do eteno, né? Você sabe que o eteno é um carbono dupla carbono, né? E quatro hidrogênios, né? Eu coloco aqui um mol de hidrogênio e assim eu tenho a formação do etano, né? Etano, um hidrocarboneto saturado. Legal. Esta reação ela demoraria muito. Só que na presença de platina ou também níquel e um pouquinho de aquecimento, que eu não coloquei aqui para não poluir o meu slide, essa reação acontece em frações de segundos. Essa é uma reação de adição, né? A gente chama isso aqui de uma reação de adição da hidrogenação termocatalítica de alcenos, né? Então, nesse momento, olhem para cá que legal, ó. A platina está no estado sólido e os meus reagentes estão nos estados gasosos. Ou seja, eu tenho aqui duas fases. Então eu tenho uma catálise hétero, né? E é uma coisa muito interessante. O como acontece isso que eu vou dar aqui um detalhezinho. Mas para que eu consiga dar esse detalhezinho, eu preciso fazer representações. Então vamos lá. Eu vou pegar o eteno e vou representar aqui, ó, carbono, carbono, cada um com dois hidrogênios e o H2 como sendo duas bolinhas azuis. Fechou? Fechou. Então vamos lá. O catalisador ele está no estado sólido, certo? Tá, você mostrou lá. E os reagentes estão nos estados gasosos. Então o catalisador ele vem e adsorve. Ô Gabiru, você escreveu adsorve, cara. Com D de dado, não é com B de bola, absorve, Gabiru. Você está errado. Não estou. Eu estou certo. Adsorver com D de dado significa aderir à superfície, grudar na superfície. Então o catalisador ele gruda, ele adere os reagentes, ele faz com que ele gruda os reagentes. Na hora que ele gruda os reagentes, ele enfraquece as ligações dos reagentes. Ó, enfraquece as ligações? É isso que você disse? É! Ou seja, ele diminui a energia de ativação dos reagentes. Caraca, meu! É! Então eu peguei aqui, fiz uma representação, né? Peguei aqui, isso aqui você imagina que seja a placa de platina, com seus átomos de platina, uma representação esquemática, né? Então eu tenho aqui o hidrogênio e aqui eu tenho o eteno. O hidrogênio e o eteno, eles vão e grudam, eles grudam na platina. Na hora que eles grudam na platina, as ligações das moléculas elas enfraquecem. E aí o que acontece? O hidrogênio reage com o eteno de maneira muito mais rápida, muito mais rápida. É assim que eu tenho uma catálise heterogênea. O catalisador ele adsorve os reagentes e aí os reagentes conseguem fazer a reação acontecer de maneira muito mais rápida. Beleza? Isso é uma catálise heterogênea. Eu gostaria que todos e todas estudassem essa parte e entendessem isso. Vamos trocar em miúdos, decorassem o que é uma catálise homo e uma catálise hétero. Beleza? Bom, falado tudo isso, dito tudo isso, eu preciso falar sobre eles, promovedores ou ativadores. Cara, promovedor, ou posso chamar também de ativador, é uma substância que auxilia o catalisador. O promovedor sozinho, ele não acelera a reação. Então, lembre-se dessa frase, o promovedor sozinho não catalisa a reação. Para você entender melhor, eu tenho aqui a reação de formação da amônia, tá? Se você pegar nas literaturas, você vai entender que esta reação é catalisada por ferro. Então essa reação demoraria um tempo, né? Vamos supor aí que ela tem uma velocidade, sei lá, de 4 mols por litro segundo, e na presença de ferro a velocidade dessa reação passa para 8 mols por litro segundo. Ou seja, o catalisador dobrou a velocidade, fez a reação acontecer muito mais rápido. Legal. O ferro é o nosso catalisador. Tá. Só que aí, vamos supor que você fala assim, poxa vida, que reação lenta, eu quero que isso fique mais rápido. Eu já pus catalisador, já mexi com temperatura, pressão, superfície de contato. Meu Deus, eu quero que isso aconteça de maneira mais rápida. E aí você estuda que existem substâncias que podem auxiliar a atuação do catalisador. Quem são essas substâncias? Os promovedores. Para cada catalisador tem a sua reação, para cada reação, ou seja, tem o seu catalisador, e para cada catalisador tem o seu promovedor, seu ajudante, vamos dizer assim. No caso aqui, o Al2O3
auxilia a atuação do ferro. Então, o Al2O3 seria o cara que acelera ainda mais a reação. Então, na presença de catalisador, a velocidade da reação, como eu tinha dito, era 8 mols por litro segundo. Com catalisador mais promovedor, sei lá, vamos chutar um número, foi para 16 mols por litro segundo a velocidade aí de formação da amônia, ou seja, aumentou muito mais. Mas, não adianta você falar assim, então tira o ferro, só coloca o Al2O3. Se você tirar o ferro e colocar só o Al2O3, é como se a reação não tivesse nada, ela ia acontecer na velocidade como se ela não tivesse nada ali. Então, o Al2O3, ele não catalisa, ele é o auxiliar, ele é o ajudante. Por isso que é chamado de promovedor ou ativador de catalisador. Beleza? Então, promovedores ou ativadores são substâncias que auxiliam o catalisador, fazem que a reação fique mais rápida, desde que eu tenha um catalisador na reação. Fechou? E para terminar aqui nossa aula, eu vou falar para vocês de autocatálise. Beleza? Então, o que é autocatálise? É quando um dos produtos da sua reação age como catalisador. Então, por exemplo, eu tenho essa reação aqui. No começo, eu vejo que a reação do cobre com ácido nítrico está lenta, pacas. Aí, depois, com o passar do tempo, a reação ficou mais rápida. Você fala, mas a reação não era para ficar mais rápida, afinal de contas, a concentração dos reagentes está diminuindo. Como é que a concentração ficou, a velocidade ficou mais rápida, né? É porque o NO aqui ele está atuando como catalisador. Então, conforme vai fabricando, vai formando o NO vai auxiliando a reação, vai diminuindo a energia de ativação dos reagentes e assim a reação fica mais rápida. Ah, Gabiru, toda reação é assim? Não, pelo amor de Deus. Algumas reações acontecem isso. E como que eu vou saber isso? É na prática, né, no laboratório. Mas estou fazendo vestibular. Então, o texto tem que falar, tal reação mostrou em seus estudos que um dos seus produtos acelerava a reação. Então, esse produto está atuando como? Então está atuando como catalisador, ou seja, trata-se de uma autocatálise. Beleza isso, meus amores? Então, era isso que eu tinha para falar de catalisadores. Bons estudos a todas e a todos. Tchau, tchau.